Vamos falar hoje, nesta aula, sobre expressão numérica. Um dos alunos solicitou que eu tocasse nesse tema, que é uma dificuldade muito grande, principalmente nas séries iniciais, no quinto e no sexto ano. Ok? Então vamos falar sobre expressão numérica. Expressão numérica é uma sequência de números que precisam chegar a uma solução. Só que essa sequência numérica, ela precisa seguir uma ordem pré-estabelecida, tá certo? Se você chegou até aqui, então você sabe que nos símbolos matemáticos nós temos esse símbolo aqui que são os parênteses, tá certo? Esse aqui são os parênteses. Tá certo? Então, os parênteses é a primeira coisa que tem que ser resolvido numa expressão numérica. Se tem parênteses, ele tem que ser resolvido tudo que está dentro do parêntese primeiro. Tá certo? Depois dos parênteses, nós temos os colchetes. Tá certo? Os colchetes também é para isolar alguns elementos da expressão. Então, os colchetes devem ser resolvidos depois do parêntese. E nós temos aqui, nós chamamos de chaves. É aqueles símbolozinhos de um meio retângulo, ok? Então tem que resolver essa expressão, as chaves, depois. Tá certo? Então a ordem de solução é parênteses, colchetes e chaves. Você tem que guardar isso aqui na sua cabeça. Olha, normalmente os colchetes eles estão dentro das chaves e as chaves estão dentro dos e os parênteses estão dentro dos colchetes, tá certo? Então normalmente vai vir nessa sequência aqui, ó. Parêntese, ó, parêntese, colchetes e chaves. Então a ordem de solução será parêntese, colchetes e chaves, tá certo? Então se eu vou resolver uma expressão, eu tenho que guardar isso muito bem. Então parêntese, colchetes e chaves, tá certo? Seguindo a ordem pré-estabelecida, quando a gente fala das operações matemáticas, nós temos a multiplicação, que é simbolizado pelo xizinho. Nós temos a divisão, nós temos a soma e nós temos a subtração. Tá certo? Então, nós temos multiplicação, divisão, soma e subtração. Para resolver isso aqui, eu tenho que resolver na expressão. Eu tenho que resolver multiplicação ou divisão. O que vier primeiro. Multiplicação ou divisão. Depois que eu resolvo a multiplicação ou divisão, aí eu vou resolver a soma ou subtração. Aqui vier primeiro, tá certo? Então, relembrando, eu venho aqui, eu tenho que resolver os parênteses, colchetes e chaves. E dentro dos parênteses, colchetes e chave, eu primeiro resolvo multiplicação ou divisão, aquela que vier primeiro, tá certo? E depois a soma ou subtração, aqui vier primeiro, tudo bem? Então, parêntese, colchetes e chaves. Depois eu resolvo dentro do parênteses, colchete, chave e até mesmo fora, eu tenho que resolver primeiro multiplicação ou divisão, soma ou subtração. Tudo bem? Antes de entrar nessa parte de expressão numérica, vamos ver as regras de sinais. Quando eu estou na multiplicação, então eu vou multiplicar. Se eu pego um número 3
vezes 3, ou seja, toda vez que eu não tenho um número, é como se eu tivesse o sinalzinho de mais aqui dentro, tá certo? Na frente. Então, eu tenho mais 3 vezes mais 3, eu vou repetir o sinal, mais, e 3 vezes 3, 9. Então, sinais iguais na multiplicação dá sinal de mais. Se eu tenho menos 3, que multiplica menos 3, olha só, menos 3 multiplicando menos 3. Se os sinais são iguais, eu estou na multiplicação. Sinais são iguais, eu vou ter sempre o sinal de mais. Então, menos 3 vezes menos 3 vai dar também mais 9. Vocês entenderam isso? Olha só. Na multiplicação, mais 3, que multiplica mais 3, vai dar mais 9. Menos 3, que multiplica menos 3, também vai dar mais 9. Então, sinais iguais na multiplicação vai dar sempre o sinal de mais. Isso também acontece na divisão. Se eu vou dividir, se eu vou fazer menos 3 dividido por menos 3, os sinais não são iguais, né? Sinais são iguais, então vai dar mais. Então, menos 3 dividido por menos 3 dá 1. Tudo bem? Ó, na multiplicação ou na divisão, sinais iguais dá sinal sempre positivo. Então, se eu tenho mais 3 dividido por mais 3, os sinais não são iguais? Então, eu vou ter um sinal de mais aqui. E 3 dividido por 3 dá 1. Agora, quando os sinais são diferentes, vamos supor que eu tenho menos 3 multiplicado por mais 3. Quanto é que dá isso? Olha, sinais são diferentes, tá? Na multiplicação, sinais diferentes, olha. Menos com mais vai dar sempre menos. Então, 3 que multiplica 3 dá 9. 3 vezes 3 dá 9. A mesma coisa eu teria mais 3 multiplicado por menos 3. Olhou para o sinal, eu estou na multiplicação. Mais com menos dá menos. 3 vezes 3 dá 9. Tudo bem até aí? Na divisão é a mesma coisa. Menos 3 dividido por mais 3. Ó, menos 3 dividido por mais 3. Menos 3 dividido por mais 3, sinais diferentes. O que acontece? Dá menos. 3 dividido por 3 dá 1. Mais 3 que divide por menos 3. Olhei para o sinal. Menos e mais. Sinais são diferentes? Já coloco o sinalzinho de menos. Vai dar menos. 3 dividido por 3 dá 1. Essa é a regra de sinais quando eu estou falando de multiplicação e também estou falando de divisão, tá certo? Agora, essa regra de sinais, quando eu estou falando de soma ou subtração. Ó, regra de sinais. Regra de sinais quando eu estou falando de soma ou subtração. O que eu vou fazer? Olha só. Se eu tenho mais que soma com mais, sinais são iguais, não são? Então vai dar mais. Se eu tenho mais que soma com menos, mais com menos, eu vou utilizar aquele que tem maior valor absoluto. Tá certo? Se eu tenho menos que soma com mais, eu vou usar a mesma regra, aquele que tem maior valor absoluto. Se eu tenho menos que soma com menos, sinais iguais vai dar o sinal de, vai dar o mesmo sinal. Então, sinais iguais dá o mesmo sinal. Sinal diferente dá o sinal do maior. Vamos aqui para um exemplo aqui, olha, vamos lá. Eu tenho mais 3 que soma com mais 3.
Sinais são iguais, não são? Sinais iguais vai dar o mesmo sinal e eu vou fazer a soma dos mesmos. 3 mais... Eu vou fazer a soma dos mesmos. 3 com mais 3 dá 6. Os sinais são iguais, vai dar sinal do maior, tá certo? Eu tenho menos 3 com menos 3. Eu tenho aqui, ó, sinal igual vai dar menos 3. Aí eu vou somar agora os dois. 3 com 3 dá 6. Então, mais com mais dá mais, menos com menos dá menos, e eu fiz a soma. Então, sinais iguais, eu somo e dou o mesmo sinal. Somei aqui e dei o mesmo sinal que estava na operação. Então, sinais iguais vai dar sempre o sinal, o mesmo sinal, tá certo? Agora vamos para outra situação. Eu tenho mais 4 menos 3. Qual é o sinal do maior valor absoluto aqui? O 4 não é maior do que o 3? Então o sinal que vai ficar aqui é o de mais. E aí eu vou fazer uma subtração. 4 menos 3 dá 1. Entenderam? Vamos supor que eu tenho o contrário. Eu tenho menos 4 mais 3. Qual é que tem maior sinal absoluto? É o 4, não é? Então vai ficar o sinal de menos aqui. 4 menos 3 dá 1. Você viu? Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Sinal diferente, subtrai e dá o sinal do maior. Sinais iguais, eu vou somar e dar o mesmo sinal. Ó, mesmo sinal, somei e dei aqui. Então vamos lá que eu tenho mais 4 com mais 3. Mais 4 com mais 3, eu vou somar e dar o mesmo sinal. Então vai ser mais 7. Agora eu tenho menos 4 com menos 3. Eu vou somar e vou dar o mesmo sinal. O sinal não é menos, então tá aqui, ó. Então, sinais diferentes, dá o sinal do subtrai e dá o sinal do maior. Sinais iguais, soma-se e dá o mesmo sinal. Então, se eu entendi bem essa regra de 3, essa regra dos sinais, fica fácil agora para entender as expressões. A primeira coisa que eu preciso entender é que eu vou resolver, primeiramente, parênteses, colchetes e chaves. Primeiro eu resolvo multiplicação ou divisão, que vier primeiro, soma ou subtração, que vier primeiro. Lembrando que a regra dos sinais é, na multiplicação, sinais iguais vai dar sempre sinal de mais. Sinais diferentes vai dar sempre o sinal de menos. Sinais iguais dá sempre o mesmo sinal. E sinais diferentes dá sempre o sinal de menos. Na regra de sinais, na soma ou subtração, sinais iguais eu vou somar e vou dar o mesmo sinal. Somar e dar o mesmo sinal. Sinais diferentes, eu vou subtrair e vou botar o sinal do maior valor absoluto dos números. Tá certo? Sinais iguais, soma-se e dá o mesmo sinal. Sinais diferentes, eu vou subtrair e dar o sinal do maior valor absoluto. Agora, eu posso entender um pouco como é que eu resolvo a expressão numérica. Então, voltando aqui para a nossa expressão numérica, vamos a um exemplo para nós fazermos, tá certo? Vamos lá. 4 menos 3 vezes 4 mais 2 dividido por 1. Vamos uma expressão simples, sem colchete nem chaves, tá certo? Primeira coisa que eu vou olhar na expressão. Lembrando que primeiro eu resolvo multiplicação ou divisão, o que vier primeiro. Depois eu faço a soma ou subtração. Então vamos lá, aqui eu tenho uma subtração, aqui eu tenho uma multiplicação. Então eu já encontrei aqui uma multiplicação, tá certo? Então o que eu faço? Eu encontrei a multiplicação, vou fazer logo isso aqui. Então eu repito os outros elementos, tá certo? 3 vezes 4 dá 12. Olha aqui o que eu falei? Sinal de menos com sinal de mais aqui na frente do 4.
deu sinal diferente, tá certo? Aí agora, repito o restante, 2 dividido por 1. Tudo bem até aí? Agora eu vou olhar na expressão. Tem soma? Tem. Tem subtração? Tem. Ah, tem uma divisão. Então, primeiro eu vou resolver a divisão. Então, vou repetir os outros elementos. Menos 12, mais, sinais iguais. Na divisão dá o mesmo sinal. Sinal de mais com mais dá mais. 2 dividido por 1 dá 1. Ok? Agora já resolvi aqui. Vamos continuar. Agora tem multiplicação e divisão? Não. Agora eu vou resolver soma ou subtração, o que vier primeiro. Tudo bem? Então, vou resolver primeiro aqui, ó. Mais 4. Quando não tem nenhum sinal na frente, é como se tivesse o sinalzinho de mais aqui, tá certo? Todo número que não tem número na frente é como se ele fosse positivo. Então, mais 4 menos 12. Qual é o que tem maior valor absoluto entre 4 e 12? É o 12, né? Então, qual é o sinal que vai ser? Menos, ó. Vou subtrair e dar o sinal do maior. O maior é 12. Então, vou subtrair. 4 menos 12 menos 4 é igual a 8. 8, repito, mais um aqui. Ok? Então, para encerrar a expressão, agora eu venho aqui, ó. Menos 8 mais 1. Qual que tem o maior valor absoluto aqui? É o menos 8. Então, o sinal vai ser de menos. Agora eu vou subtrair. 8 menos 1 é 7. Então, o resultado dessa expressão simples... é o 7. Tudo bem? Entenderam? Ficou tranquilo aí? Vamos um outro exemplo agora, inserindo um colchete. Tá certo? Eu vou ter 12 mais... Vamos lá? Temos uma outra expressão aí para resolver. Olha, olhando para a expressão, tem parênteses? Tem. Então, vou resolver o parênteses primeiro. Então, resolvo tudo que está dentro do parênteses e depois vou resolver o resto. Então, vamos lá. O que está dentro do parênteses? 5 menos 3 vezes 2. Dentro desse parênteses, eu tenho uma subtração e tenho uma multiplicação. O que eu resolvo primeiro? A multiplicação. Então, vou repetir o restante aqui, ó, 12 mais, vou abrir o parênteses, vou repetir o 5 menos aqui, 3 vezes 2, ó, sinal de menos com sinal de mais, dá sinal de menos. Então, vai dar menos 3 vezes 2, 6. Fechei o parênteses, agora eu vou aqui para fora, ó, tá certo? Agora eu posso resolver, porque não está dentro do parênteses, mas vamos seguir a sequência. 25 dividido por 5. Tudo bem? Agora vamos para... Ainda tem parênteses? Tem. Então tem que eliminar esse parênteses. Vou repetir o 12 mais. 12 mais. Agora eu tenho mais 5 menos 6. Qual é o que tem maior valor absoluto? Qual é o que tem maior valor absoluto? Então vai ser menos 6 menos 5 dá 1. Menos 25 dividido por 5. Tá certo? Agora eu venho aqui, 12. Mais, vou multiplicar o que está dentro do parênteses. Então, mais, usando a propriedade distributiva, mais vezes menos vai dar o quê? Menos. Então, mais vezes menos vai dar menos 1. Tá certo? Menos 25 dividido por 5. Tudo bem até aí? Vamos olhar para a expressão. Tem divisão? Tem multiplicação? Tem. Eu tenho uma divisão aqui. Então, vou repetir tudo. 12 menos 1, menos com mais. Então, vai ficar o sinal de menos que está na divisão. 25 dividido por 5 dá 5. Ok? E agora eu vou resolver a expressão como tem que ser. Soma ou subtração que vem mais. Então, eu faço aqui o primeiro. Olha. 12 menos 1. Qual é o que tem o maior valor absoluto? 12. Então, o sinal de mais. Então, 12 mais vai ser 12 menos 1 dá 11. Tá certo? Menos 5. Ok? Então, vai ser 11 menos 5. Resolvendo aqui agora, qual que tem o maior valor absoluto? É o 11. Então, mais 11 menos 5 dá quanto?
6. Então, o resultado da minha expressão é 6. Então, resolvi parênteses. Tendo parênteses, resolvi a multiplicação. Eliminei o parênteses, agora resolvi a divisão. Por último, resolvi a subtração. Ok? Vamos para mais um exemplo? Então, tem mais um exemplo para vocês. Eu tenho aqui 10 menos colchete 3 mais parênteses 5 menos 3 mais 5, fechei o colchete, menos 8. Então, olhei para a expressão. O que eu tenho nessa expressão? Eu tenho parênteses, eu tenho colchete, mas eu não tenho multiplicação. Então, primeiro eu vou resolver o parênteses. Então, repito todos os outros elementos. 10 menos, repito o colchete, 3 mais, 5 menos 3, quanto é que dá? Sinais diferentes, qual é o maior valor absoluto? 5. Então, fica o sinal de mais aqui. 5 menos 3, 2. Eliminei o parênteses, mais 5, fechei o colchete, menos 8. Tudo bem? Agora eu vou eliminar o colchete. Tá certo? Então, vou repetir o 10 menos 3 mais 2. Ó, 3 mais 2. Sinal, tudo sinal igual, tá vendo? 3 mais 2, 5. 5 mais 5, quanto é que dá? 10. Então, eliminei o colchete. Menos 8. Agora vem para aqui, ó. 10 menos 10 dá 0 menos 8. 0 menos 8 vai dar 8. Aliás, menos 8. Fechou a conta aqui. Tudo bem? Então, eliminei parênteses, eliminei o colchete. E depois que eu fiz a expressão, tá? Para fechar mais essa parte da expressão numérica, vamos fazer um adicionando as chaves, tá certo? Nós vamos ter 25 mais a chave 5 menos o colchete 3 mais, abrir parênteses, 10 menos 6, fechei, que multiplica 2, colchete, a expressão ficou compridona. Eita, professor, como é que eu resolvo isso? Vamos lá, lembrando, primeiro eu vou resolver o parênteses, depois eu vou resolver o colchete, depois eu vou resolver as chaves. Dentro do parênteses, colchete e chave, primeiro multiplicação, divisão e por último soma ou subtração. Vamos lá. Vamos eliminar primeiro esse parênteses aqui, tá certo? Então nós temos aqui, ó, 25 mais, abre a chave, 5 menos colchete, tá certo? 3 mais. Quanto que é 10 menos 6? 10 menos 6 vai me dar 4. 4 vezes 2. Fechei o colchete. Menos 5 vezes 2. Fechei a chave. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Agora eu tenho que eliminar os colchetes, tá certo? Lembrando que dentro desse colchete aqui tem uma multiplicação. Então primeiro eu vou resolver a multiplicação. Então 25 mais, abre a chave, 5 menos, ok? Abri o colchete, 3 mais 4 vezes 2, quanto é que é? 8. Fechei o colchete, menos 5 vezes 2, abri o colchete, vai ser igual. Continuando a resolução, agora eu tenho que eliminar esse colchete e depois eliminar a chave. Então vamos lá, 25 mais, abrir a chave, 5 menos, vamos lá, 3 mais 8, quanto é que dá? 11. Como tem um sinal de menos aqui fora, vai dar mais 11, com menos o sinal aqui de fora vai ser menos 11. Tudo bem? Menos 5 vezes 2, fechei a chave. Agora eu vou eliminar a chave, olha. Tem subtração, mas tem uma
multiplicação. Então vamos lá, 25 mais, abrir a chave, 5 menos 11, menos 5 vezes 2, 10. Então fechei aqui. Agora eu tenho 25 mais, vamos resolver aqui dentro. 5 menos 11, quanto é que dá? 5 menos 11. Sinais diferentes, dá o sinal do maior. Menos 6 menos 10. Ó, menos 6 menos 10, tá certo? Resolvi aqui, abre a chave aqui de novo. Continuando a solução, 25 mais. Menos 6 com menos 10, lembra o que a gente faz? Menos 6 com menos 10 vai dar... Menos 6 com menos 10 vai dar 25, menos 6 com menos 10 vai dar menos, botar o sinal de menos aqui, 16. Ok? Então, 25 menos 16, bota o sinal de mais 25 menos mais 25 menos 16, vai ser igual 25 menos 16, quanto é que dá? Dá 9, sinal positivo, porque o sinal 25 é maior, 9. E aí chegou o final da nossa aula de expressão numérica, tá certo? Mas lembrando que primeiro eu resolvo parênteses, colchetes e chaves. Na sequência das operações, multiplicação, divisão, que vier primeiro, depois soma ou subtração. Lembrando da regra de sinais, ok? Porque na multiplicação, sinais diferentes vai dar sempre menos. Na multiplicação, sinais iguais vai dar sempre mais. Na soma ou subtração, sinais iguais, você vai somar e dar o mesmo sinal. Sinais diferentes, você vai subtrair e dar o sinal do maior valor absoluto. Até a próxima aula, que eu espero que você tenha aprendido. Qualquer dúvida, poste no nosso canal.